Já foi sepultado um indivíduo de 49 anos que suicidou-se na cela do Comando Distrital da Polícia em Neves. Direção da TVS e da Câmara Distrital de Lembá buscam solução para melhorar o sinal da TVS em Lembá. O Ministério da Justiça pretende informatizar o sistema judiciário. Índice de criminalidade diminuiu em relação à semana transata. Boa noite. Já foi sepultado um indivíduo de 49 anos que se suicidou na cela do Comando da Polícia Neves na última quinta-feira. As causas que levaram Lionel Pimenta a se suicidar estão ainda por apurar. Relatos da polícia dão conta que Lionel Pimenta, vulgo Nelo, de 49 anos, usou a roupa que utilizava para se suicidar na cela do comando da Polícia em Neves na quinta-feira, onde deu entrada na quarta, depois de cometer um crime de violência doméstica. O indivíduo utilizou a roupa do corpo, né? Normalmente, antes de alguém entrar para a cela das polícias, a pessoa sofre uma revista e tudo aquilo que constitui perigo para a própria pessoa, nomeadamente o cinto, a fita do sapato ou qualquer objeto cortante, nós retiramos. E esse indivíduo passou por esse procedimento. Ele surpreendeu-nos na medida em que utilizou a sua própria camisola. Portanto, ele rasgou a camisola que tinha, que era uma camisola forte, daquelas polos, muito forte, e com isso, portanto, fez uma fita, e passou, através do pescoço e deixou que o peso do corpo fizesse pressão sobre a sua garganta, que o mesmo morreu asfixiado, porque, segundo o relatório também do médico, já não havia o canal respiratório estava interrompido, o que fez com que o mesmo morreu por falta de ar, portanto, por enforcamento. A polícia, que, segundo o Querquesique Nascimento, tomou todas as medidas preventivas antes de colocar o indivíduo na cela, desconhece as motivações que levaram Nelo a pôr fim à própria vida. Normalmente, a nível de procedimento das quadras ou dos comandos da polícia, os agentes, de meia em meia hora, dirigem-se ao espaço da cela, ao local da cela, para ver, para vigiar a pessoa detida. Este indivíduo, surpreendentemente, esteve na cela, esteve bem, tranquilo e calmo, e o agente estava de serviço, a equipa de serviço, pensou que o mesmo estava tranquilo, estava calmo, e conseguiu ludibriar os agentes e pôs termo à sua vida. Uma situação, como disse, muito lamentosa, muito penosa para a família. Família que ouvia Nelo afirmar constantemente que um dia colocaria um ponto final à sua vida. A família não entrou também em pânico porque esse indivíduo já tinha tendências suicidas. Nós sabemos que o mesmo no seio já da família era muito violento, muito agressivo, sobretudo com a sua mulher e com os seus filhos, e já dava sinais de suicídio porque dizia de viva voz, quando tinha problemas com a mulher, qualquer dia mataria a mulher e punha fim à sua vida. E o mesmo, como não conseguiu, portanto, materializar a sua intenção de, se calhar, tirar a vida à sua mulher, e como estava na cela, razões que ainda não desconhecemos, e dificilmente podemos saber, o porquê, a motivação que levou a matar a sua vida. De realçar que Nelo estava detido na cela do comando da Polícia Distrital de Lembá, a pedido do tribunal, indiciado no crime de violência doméstica, depois de ter queimado a sua parceira no peito. Mulher com a qual tinha 6 filhos, sendo 4 dos quais menores. O Ministério da Justiça vai dar início ao processo de levantamento para a elaboração de um plano diagnóstico de informatização do sistema judiciário. Para efeito, a Ministra da Justiça, Ilse Amado Vaz, recebeu hoje no seu gabinete 2 técnicos que irão elaborar o documento.
estes os técnicos provenientes de Portugal que irão trabalhar junto ao Ministério da Justiça para fazer o levantamento da situação atual informática dos setores da Justiça para elaboração de um plano de informatização do sistema judiciário. Enquadra-se no âmbito do plano estratégico definido pelo Ministério da Justiça para um período de 5 anos. Nós perspectivamos ter um guião no qual estará espelhado a situação atual do Ministério da Justiça, dos tribunais, do Ministério Público, sobre a situação real ao nível de informatização, o estado dos equipamentos, para se detectar também o nível do desafio, qual é o desafio ao nível de informatização dessas estruturas, definir um plano no qual deverá constar toda a envolvente necessária para a informatização do Ministério da Justiça. Estamos a falar de todas as direções que integram o Ministério e também dos tribunais, Ministério Público, com ligação com a PIC, os advogados e também os serviços prisionais, de maneira a se poder implementar a efetiva modernização do nosso sistema judiciário. Os técnicos, que além de serem recebidos em particular pela ministra, encontraram-se depois com os diferentes responsáveis das diferentes direções afetas a este Ministério. O objetivo desse encontro é exatamente para ouvir as pessoas e se recolher delas a perspectiva que têm da necessidade da informatização do serviço que estão a dirigir e, em particular, também em que medida a incorporação de meios informáticos nesses serviços irão acrescentar valor àquilo que já fazem hoje. Segundo ainda o técnico, o mesmo sistema está a ser desenvolvido pela equipa em Cabo Verde, daí que consideram esta fase de uma troca de experiência com os nacionais para assim poder ajustar as realidades do país. A informatização dos serviços e dos processos do Ministério são as duas vertentes desta missão que esperam estar concluídas em maio deste ano. A direção da TVS e da Câmara Distrital de Lemba já começaram a trabalhar para melhorar o sinal de televisão são-tomense no referido distrito. Hoje as duas direções reuniram-se e desenharam as possíveis saídas para o problema. As partes conversaram durante algumas horas nas instalações da Câmara Distrital de Lemba. No final, antes de avançar as saídas para solucionar o problema do sinal da TVS, que tem chegado com deficiência ao referido distrito, sobretudo na cidade de Neves, o diretor da TVS, João Ramos, apontou as causas que estão por detrás desta deficiência. Há um problema de baterias de alimentação dos nossos emissores. São baterias que foram instaladas já há muitos anos, décadas. Essas baterias não estão a assegurar energia. E tendo em conta com essas dificuldades, temos que procurar uma outra alternativa. E estas alternativas nós já tentamos definir no sentido de corresponder com essa expectativa da população que também reclama com a falta de emissão nessas zonas. 3 alternativas foram identificadas neste encontro, que no fundo vem demonstrar a vontade das partes de devolver à população do distrito de Lemba a emissão da televisão são-tomense com qualidade. É uma questão de energia para os nossos emissores. Temos uma parceria com a CST, onde nós pedimos à CST que pudesse ajudar-nos de alimentar nossos emissores através de OCAs. E temos também um outro retransmissor em Moro Carregado. E nós estamos a ver com outras parcerias que pudéssemos ver a forma de alimentar os nossos emissores. E para além disso, temos também uma outra ação, é instalar um outro retransmissor em própria cidade de Neves, onde pudesse receber sinal e enviar para outras zonas de arredor de Neves, como o caso de Ribeira Funda, Rosema, que também tem problema de emissão de qualidade. É nesse sentido que nós brevemente vamos tentar instalar antenas e também o retransmissor aqui na cidade de Neves, que pudesse melhorar a qualidade de emissão
para toda essa região. Estamos parados porque nós sabemos as condições da própria televisão que temos, não consegue por si só dar resposta a essas preocupações. Nós também da Câmara, enquanto Câmara, temos algumas parcerias e vamos bater as portas dos nossos parceiros de maneira a encontrar financiamento para resolver esses problemas. Tanto a Câmara como a televisão, a situação que se encontra de financiamento, nós não conseguimos dar resposta a esses problemas. Logo, aproveito a oportunidade para deixar assim as mensagens aos nossos parceiros, que nos dê uma luz para encontrarmos a saída para este problema. Por se tratar de um problema que tem causado uma certa inquietação na população do distrito de Lambá, sobretudo a da cidade industrial, o diretor da TVS foi convidado a dar uma entrevista à rádio Tlaxá para explicar as causas e soluções para melhorar o deficiente serviço público de televisão que se tem prestado à população local. O Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe será palco amanhã, às 15 horas, de uma palestra organizada pelo Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, a ser preferida por 3 especialistas portugueses. O professor Francisco Morteira Nabo vai falar sobre a economia azul e os objetivos de desenvolvimento sustentável. O Dr. Diogo Lacerda vai abordar o tema o Fórum Macau CPLP e os desafios para São Tomé e Príncipe. E, por último, o Dr. Fernando Silva preferirá o tema Startup versus Internacionalização. Arrancou esta segunda-feira uma ação de formação sobre a contabilidade pública, gestão patrimonial e prestação de contas dirigida aos técnicos das direções administrativas e financeiras do Aparelho Central do Estado. O curso de cerca de um mês é organizado pela Direção de Contabilidade Pública e Patrimonial e é financiado pelo BAD, Banco Africano de Desenvolvimento. Na Ilha do Príncipe foi apresentado esta semana o resultado de uma avaliação de larga escala nos ensinos básico e secundário. São quadros técnicos. Arrancou esta de formação, como fiz referência, sobre a contabilidade pública, gestão patrimonial e prestação de contas dirigida aos técnicos das direções administrativas e financeiras do Aparelho Central do Estado. O curso de cerca de um mês é organizado pela Direção da Contabilidade Pública e Patrimonial, é financiado pelo BAD, Banco Africano de Desenvolvimento. São quadros técnicos e gestores públicos de diferentes instituições públicas que durante 5 semanas vão reforçar as suas capacidades nas áreas de contabilidade pública, gestão patrimonial e prestação de contas, uma iniciativa da Direção da Contabilidade Pública e Patrimônio. A nível de contabilidade pública é um processo relativamente novo, não é? Portanto, o SAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Estado, eletrônico, só entrou em atividade em 2012. Então, há toda uma necessidade de capacitar todos os intervenientes no processo em matéria de contabilidade pública e gestão patrimonial. Eu espero que, portanto, que os formandos, que os participantes, colegas e não só, tirem maior proveito. Como é uma matéria relativamente nova, embora nós tenhamos um conjunto de diplomas e manuais e não só, é preciso, portanto, trazer alguém que já tenha experiência nessa matéria, em como se faz, não é? De modo a vir poder passar esse testemunho, passar esse conhecimento e lá está, é uma oportunidade que o pessoal tem para questionar, tirar dúvidas, fazer perguntas e envolver-se na formação de modo a tirar maior proveito. A cerimônia de abertura foi presidida pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos. Tudo isso advém
desse processo de reforma que nós abraçamos desde 2005 e que não temos parado de continuar a melhorar. Muitas vezes a gente diz, portanto, por que estamos a fazer? Porque já fizemos muito. Todos os países estão a fazer. Cabo Verde está a fazer, Angola está a fazer, Seychelles está a fazer. Todos os países estão fazendo reformas. E nós só conseguimos melhorar dia para dia se a nossa reforma for mais intensa. Daí que essa formação vem mesmo a calhar. Nós hoje podemos dizer que nós conseguimos já, mesmo com algum defeito, com algumas insuficiências, apresentar uma conta geral do Estado. A formação é destinada aos técnicos dos departamentos administrativos e financeiros dos setores públicos, no quadro da reforma das finanças públicas, através do projeto de apoio à gestão financeira PAGEF e financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. Qualquer reforma, ela não é feita só com a lei. A lei, tudo bem, dita, digamos, as normas, mas em termos de contabilidade, sobretudo o caminho da reforma em termos da administração pública, sobretudo em termos da finança pública em São Tomé, está tendo um caminho para o modelo, digamos, gestionário. Para o modelo gestionário. O modelo gestionário, mesmo antes, nós sabemos que mesmo quando não existia a direção de contabilidade, nós tínhamos uma contabilidade pública, mas que funcionava, digamos, em regime de caixa. Há uma mudança de regime para o regime de competência, o regime da competência, onde, digamos, exige técnicas muito mais sofisticadas em comparação ao regime do próprio caixa. Nós, no Banco Africano de Desenvolvimento, é com muito prazer que estamos aqui e nós sabemos qual é o esforço que o governo tem estado a vir a fazer e que está a continuar a fazer. Temos dois resultados esperados nessas duas formações. Espero que na vertente da contabilidade pública, que a formação possa os técnicos capacitar na melhora na análise análise contábeis e elaboração de relatórios e no acompanhamento sectorial ligado à área da contabilidade pública, bem como na melhoria numa melhoria da sua classificação, qualificações, conhecimentos e práticas diversas na matérias contabilísticas. Do outro lado do património, esperemos que os profissionais qualificados para atender às expectativas da missão da Direção do Património do Estado, com especial realce para a melhoria na sua qualificação, conhecimentos e práticas na área da gestão patrimonial. Para o efeito, foi contratado um consultor internacional da Associação Brasileira do Orçamento Público. A gente vai iniciar com contabilidade aplicada ao setor público, né? Depois vamos falar sobre as demonstrações contábeis, né? Aí em seguida vamos falar sobre encerramento de exercício, conformidade contabilística e de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, prestação de contas, né, de cada gestor, porque cada gestor, ao final de cada exercício econômico, tem que prestar conta à sociedade por meio de Tribunal de Contas e Assembleia Nacional, né? E, por fim, é um trabalho consolidado que é a conta geral do Estado, os procedimentos de montar uma conta geral do Estado, que espelhe a realidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, das políticas públicas de São Tomé. Essa é o tema principal. São 104 horas, mais 40 horas de controle do patrimônio do Estado. Tomam parte nesta ação de formação cerca de 60 participantes que vão reforçar as suas competências nas áreas de contabilidade pública, gestão patrimonial e prestação de contas. Na Ilha do Príncipe foi esta semana apresentado o resultado de uma avaliação de larga escala nos ensinos básico e secundário. Com o resultado, alguns alunos ficaram a saber o seu grau de conhecimento e a sua forma de se comportar na sociedade. É o segundo ano consecutivo que o Ministério da Educação, através dos seus técnicos, vem trazendo este exercício de avaliação de larga escala ao nível do ensino básico. Pretende, com esta iniciativa, saber dos alunos que neste nível de ensino frequenta, o grau de conhecimentos adquiridos e as suas competências para atuar na sociedade.
Depois da sua apresentação em São Tomé, esta semana foi a vez da região autónoma do Príncipe. Esta região, ao nível da 6ª classe, é aquela que, comparativamente aos restantes distritos, apresenta resultados mais elevados. No entanto, é importante frisar que os nossos resultados estão muito aquém do desejável. Portanto, durante a apresentação, nós apresentamos o padrão de qualidade, o padrão de desempenho que nós definimos para São Tomé. Nós temos alunos distribuídos por 4 padrões de desempenho: o elementar 1, o básico e desejável. E infelizmente, a maior parte dos nossos alunos estão no padrão de desempenho não desejável para aquilo que seria o esperado com esta avaliação. No entanto, há muito trabalho a fazer e precisamente por isso que nós estamos a divulgar estes dados ao nível dos distritos. Cada distrito conhece a sua realidade, conhece então formas de melhor atuar com esses professores, com os orientadores pedagógicos, com os supervisores. Portanto, toda uma equipa do Ministério da Educação deverá estar agora envolvida para desenvolver estratégias de intervenção junto aos alunos com, infelizmente, melhores rendimentos. Pelo facto de, com esta avaliação, Ilha do Príncipe estar melhor posicionado em comparação com outros distritos do país, o motivo não deveria ser outro, senão de satisfação. Nós, nesse momento, estamos muito alegres, estamos satisfeitos e acreditamos poder manter, e não só manter, como melhorar mais a nossa educação a nível do país. O governo regional, sob a presidência do seu presidente, Tosé Cassandra, enalteceu na ocasião esta nova iniciativa do Ministério da Educação e deixou promessas de tudo fazer em prol do ensino de qualidade para a Ilha do Príncipe. O primeiro pilar no programa do governo é a educação e formação. E sendo esse o nosso primeiro pilar, nós temos que olhar para esse pilar e dar respostas aos problemas que aqui foram levantados, sobretudo aqueles problemas que têm que ver diretamente com a participação do governo. Felicitar o Ministério da Educação por esta forma intercalar da avaliação aferida para orientar-nos, penso eu, os trabalhos quer dos professores, quer dos inspetores, quer dos orientadores, supervisores e os diretores, a nível do ensino básico. Resultados de avaliação de larga escala ao nível do ensino básico apresentado esta semana na Ilha do Príncipe. A Polícia Nacional considera que o índice de criminalidade diminuiu em relação à semana transata. Os dados foram revelados no balanço semanal da instituição impressa. A semana que terminou ficou marcada por 87 casos criminais. Os dados são do Comando-Geral da Polícia Nacional. Segundo o porta-voz da instituição, a tendência é de diminuição, pois registaram-se menos 32 casos em relação à semana anterior. Água Grande, como o distrito mais populoso do país, continua na liderança das práticas criminais. Água Grande registrou um total de 25 casos criminais. Mesoche registrou 18 casos criminais. O Comando Distrital de Cantagalo, 19 casos criminais. Lobata, 10 casos criminais. Comando Distrital de Lembã, 4 casos. 7 casos em Cauê e 4 casos na região autônoma do Príncipe. O subcomissário do DLEI, Glória, especificou a natureza dos crimes e detalhou o número de casos. No que diz respeito a crimes contra pessoas, ofensas corporais, nessa semana finda registrou-se um total de 27 casos criminais. E violência doméstica registrou 7 casos criminais, menos 12 em relação à semana transata. Quanto a crimes contra patrimônio, furto, registrou-se 13 casos de furto, menos 7 em relação à semana transata. E também registrou-se 7 casos de desordem pública. Dentre os crimes, este responsável policial salienta os que mais marcaram a semana. Temos o caso de uma agressão física no distrito de Lobata, em que um indivíduo agride outro com boca ou bico de peixe andala e o mesmo foi socorrido ao Hospital Central. Temos o caso em São Marçal, de um desentendimento entre duas senhoras, em que uma pegou na faca e outra no manchinho e agrediram-se uma a outra. Temos um caso de violação que ocorreu na zona de Oca del Rei, onde um indivíduo apareceu para uma moça e ofereceu-lhe emprego, e esta subiu na sua motorizada,
com a intenção de trabalhar para o mesmo. No entanto, no meio do percurso, este desviou do caminho e violou a mesma. Em matéria de segurança rodoviária, registrou-se 17 casos de acidentes de viação, sendo 5 acidentes isolados, 10 acidentes de colisão e 2 casos de acidente por atropelamento. Como consequência desses acidentes, temos, felizmente, nessa semana não temos nenhuma vítima mortal. Ferido grave temos 3 casos, 15 feridos ligeiros e 26 danos materiais. Violação das normas de trânsito, condução sob efeito de álcool estão na origem dos referidos acidentes. Tribunais norte-americanos rejeitam o recurso de Donald Trump sobre a entrada de imigrantes de alguns países nos Estados Unidos da América. Uma notícia para acompanhar depois do intervalo.